Eu gostaria que o Ciro permitisse que eu fosse a Fernanda Montenegro dele. A última entrevista do Lula à UOL, ele fala algumas coisas lá, uma entrevista de 1 hora e pouquinho de entrevista, e ele fala uma situação que é uma frase muito boa, né? Ele quer ser a Fernanda Montenegro de Ciro Gomes. Ele está fazendo uma alusão, na verdade, ao filme Central do Brasil. Central do Brasil, um filme que inclusive mudou minha vida. No filme Ilegalidade que eu fui, né, o meu grupo político e eu fomos a convite do pessoal que fez o filme ver a pré-estreia aqui no Frei Caneca. Eu encontrei lá o Vinícius Oliveira, que é o menininho que agora já é um adulto, né, ele é mais velho que nós, né? O povo aí, acho que você, camarada inscrito, não sei se você já viu Central do Brasil, passou esses dias na televisão. E o Lula ele tem acesso à TV aberta dentro da cela dele, né? Ele aceita que chame de cela. E ele estava vendo, inclusive estava vindo com um amigo para cá, a gente parou, falei, olha o Central do Brasil, a gente brincou, pô, a gente estava com ele, você viu esse moleque como virou? Tava eu, Fidelis, um camarada, um dos meus melhores amigos. E a gente já estava vindo para cá, e é muito louco agora sabendo, né, tendo visto essa entrevista, que o Lula viu esse filme, né? De novo, né? Deve ter revisto, porque foi um filme premiado, concorreu a Oscar, né? Que eu chamo de Oscar, concorreu a um monte de coisa, e um filme bom pra caramba, que realmente mudou minha vida, né? Somados esse filme e Veja Esta Canção de Cacá Diegues, foi o que começou a me dar amor pelo cinema nacional, né? O contato com a cultura brasileira se dá através dessas manifestações. Você vê uma coisa, você se encontra naquilo e você começa a falar, pô, preciso saber mais disso. Então Veja Esta Canção também é uma outra boa pedida para vocês. Aí um dia eu faço um vídeo falando sobre Veja Esta Canção, com pedaços do filme. É porque o YouTube não deixa você botar filme nenhum aí, fica falando de direitos autorais, fica falando que vai barrar o filme, mas tudo bem. Vamos pro que interessa. O Lula disse assim, eu quero ser Fernanda Montenegro de Ciro Gomes. Cara, olha só, o Lula, ele é um gênio, ele não falou isso porque ele tem um problema grave de interpretação de narrativa, não. O Lula é um narrativo, como é que seria um cara que opera em narrativa? Não é um narrativo, né? Sei lá, o Lula é um cara bom em narrativa pra caramba, ele sabe muito bem do que ele tá falando. O problema é que tem o seguinte, no final do filme dá tudo certo. Ela encontra uma família com o menino, tudo legal. Eu nunca mais vi esse filme, faz anos que eu não vejo, hein? Nunca mais vi esse filme. Eu só vi de relance no dia que a gente passou e viu a televisão do Habib's ali rolando. Mas, no início, a personagem de Fernanda Montenegro é uma filha da puta. É uma mulher que sabe escrever, ela é uma mulher letrada numa comunidade, numa região onde ninguém sabe escrever, então ela é a pessoa responsável por isso. E ela encontra esse menino aí, vagando, legal. Ela tenta vender, porque ela é uma pilantra, na verdade. Ela tenta vender esse menino. Depois ela pega amor por esse menino. Eu não sei o que o Lula quer dizer quando ele diz assim, eu quero ser a Fernanda Montenegro de Ciro Gomes. Porque no final, talvez ele queira dizer, olha, no final vai dar tudo certo. Ela vai ter um amor do caralho e ela vai sofrer por se afastar do menino, sabendo que o menino está num lugar melhor. O Lula disse isso em relação à entrevista dele, falando assim, eu faria com que o Ciro tivesse uma melhor harmonização, um melhor contato, um melhor convívio com as outras pessoas. Com as outras pessoas do campo político nosso. A esquerda, trabalhismo, sei lá. O Lula chama de uma coisa, eu chamo de outra, e legal. Mas essa mesma personagem tentou vender o menino. E se Lula é essa personagem e o Ciro é um menino, Lula já vendeu o Ciro Gomes algumas vezes. Ou melhor, deixou o Ciro Gomes vendido. Sabe? No sentido de, não deu dessa vez. Vamos ver se na próxima. E fica nisso, na próxima. O Lula se jacta de falar o seguinte, nessa época eu estava no PT. Eu lembro dessa conversa. Quando ele fala assim, a gente tentou fazer o Ciro Gomes vir para governador de São Paulo. Só que o Ciro Gomes acabou vindo para cá e bateu. Aí o Mercadante foi o candidato no lugar. Bateu no PT, né, no caso. Lógico, eles estavam oferecendo a cabeça de chapa do governo de São Paulo para o Ciro não ser candidato a presidente da República, cara. Governador, presidente, mesmo ano a eleição.
Se o Ciro, que também não é burro, bateu aqui em São Paulo no PT, era para mostrar, eu não quero ser candidato a governador de São Paulo pelo PT. Ou pelo PSB, que era o partido que ele estava na época. Ele estava dizendo o seguinte, eu vou para presidente. Eu já fui governador do Ceará, eu já cheguei. Talvez o Ciro devesse ter sido governador de São Paulo, e aí ele teria um eleitorado conhecido bastante no Nordeste, através do Ceará, e por São Paulo ele seria muito mais conhecido no Sudeste, tendo ele já morado no Rio de Janeiro, quando casado com Patrícia Pilar, tudo legal. Talvez até ajudasse ele, só que para o ano, para as eleições seguintes. Só que o Ciro Gomes ele iria ficar na concorrência da reeleição para governador, se ele fosse governador de São Paulo. Então seriam mais 8 anos e só agora, novamente, ele estaria candidato a presidente. E não necessariamente com o apoio do PT de novo. Porque esse tipo de coisa nos passa recibo. Você não dá para você dizer assim, olha, eu te apoio hoje, fica tranquilo que daqui 3 anos te apoio novamente. Não, isso é uma construção de humanidades. Uma construção de relações que leva tempo. Lula também não teria oferecido a Ciro Gomes a candidatura de governador de São Paulo com apoio do PT ou pelo próprio PT, se não soubesse que Ciro estava assim pronto para ser candidato a presidente já naquela época. Mas foram com Dilma. Percebe? Foram com Dilma. Então, de certa forma, Lula, você já é a Fernanda Montenegro de Ciro Gomes. Vamos ver se com um desfecho bom no final. Porque, como eu vou colocar na música de fim, você vai precisar aprender a ler certas realidades. Eu sei que você sabe ler de tudo, Lula. Eu não estou falando ler no sentido literal, não, figurado. Então, o maior leitor desse país, no sentido de antever situações. Você é um enxadrista político. Gosto disso. Mas o Ciro também é. A teu lado, Lula, no PT, o que restou é uma treta do caramba que você não sabe, Lula. Eu sei que você não sabe onde é que começa a traição a você e onde é que termina. Vamos ver como termina essa história, porque o final feliz de um filme nacional, né? Central do Brasil. Porque você, Lula, vai precisar, em determinado momento, passar o bastão para alguém. Não estou dizendo que é para o Ciro, para alguém. Eu acho que devia ser para o Ciro. Eu acho que o Haddad não tem essa verve. Não tem outro nome que tenha essa verve. Outro nome de fomento nacional, outro nome com apelo nacional. Eu não vou ficar mais nesse joguinho trouxa das esquerdas se batendo, se digladiando. Eu sei que a maior parte desses meninos que faz isso, e eu já fiz isso também, são garotos tapados mesmo que não sabem onde o sol nasce. Mas eu sei que quem fomenta isso, as poucas cabeças adultas que fomentam isso, e a molecada vai lá e segue, são realmente caras mal intencionados. Que hoje falam mal de você, amanhã vão falar bem de você e vice-versa, e vão falar, hoje falam bem do Ciro, mas amanhã podem ter um problema com o Ciro e pode ir para outro. É assim que é. Tá cheio de canalzinho aí que faz isso. Seita. Tá cheio. Olhar, ver a linha narrativa desses canais, as pessoas vão perceber. No meu partido tem gente que é isso. No PT tem pra caralho gente que é isso, tá? Tem gente no PT, Lula, que quer te ver preso. Que gosta da narrativa de te ver preso. Porque fomenta voto nessa pessoa. Certo? Tem gente que precisa disso para ser eleito. Você vê, o cara tá usando a tua liberdade como ser humano, cara. Prefere você aí dentro, do que aqui fora. Na comunidade, na sociedade. Vamos ver como a coisa termina. Porque o sinal de maior magnitude, o sinal de maior maturidade política, o sinal de um fechamento de uma vida política brilhante, porque todas essas coisas que estão indo contra você, Lula, vão se mostrar cada vez mais, não sei se no conteúdo, tá? Mas na forma estão se mostrando totalmente trágicas, totalmente farsescas. Eu não sei se em conteúdo, porque eu não sou jurista, não posso dizer se é inocente ou se não é. Eu acho que você não fez nada demais. Inclusive você ia, né, se esse vídeo chegar a você, como você fala que você recebe os pendrive,
Você ia muito na casa do sítio de Ibiúna, da dona Neuza, que é tia tataravó do meu filho. Tia bisavó do meu filho. Ela e o tio Simão. O tio Simão já morreu, não conheci, mas dona Neuza. Vamos vê-lo lá. Se você termina bem essa sua história. Passando o bastão para alguém que não vai ser exatamente você, porque não tem como te repetir. Né? Na história do país, repetir um cara como você vai ser difícil. Todo o conjunto de trabalhadores fez com que você fosse essa referência. Vamos ver. Mas eu acho que Ciro Gomes pode não ser você no sentido carismático, empático, sei lá, rebolador. Mas é um enxadrista político também, está fazendo o jogo dele, você tem que entender isso. Mas ele teria um espírito gerencial tão bom para esse país, que é o que a gente precisa agora. Menos Sebastiões, sabe? E mais Bonifácio. É isso que a gente precisa. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender